Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nesta noite nos abençoar mais uma vez. Estamos hoje aqui na quarta-feira para prosseguir o nosso ensinamento, o estudo da palavra de Deus. Jesus, certo dia, ele disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos estar sempre aprendendo algo que vem da parte de Deus para a nossa vida, e propôs o Senhor em nosso coração de fazermos este ensino da palavra de Deus. Espero que nesta noite Deus possa falar no seu coração, como diz este louvor, né? Que Deus possa falar conosco, né? Fala comigo, Senhor. Vamos ouvir Deus falar conosco. Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Você crê que Deus vai falar com você? Dê um glória aí. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Deus é maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui para darmos sequência, então. Nós estamos caminhando com o apóstolo Paulo lá para a cidade de Corinto. Estamos hoje no capítulo 6 já deste livro, onde Deus tem tratado conosco, onde Deus tem falado conosco, para a honra e glória do nome do Senhor. E nós vamos entrar neste capítulo em um novo assunto, para a glória de Deus. Só que eu vou dividir este capítulo em duas partes. Nós vamos estudar em duas partes este capítulo. A primeira parte vamos ver hoje do versículo 1 ao versículo 11. E em nome de Jesus, na próxima quarta-feira, vamos prosseguir do versículo 12 até o versículo 20. Tenho certeza que vai servir de muita alegria para a nossa alma e vai nos fortalecer para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos dar o título desta primeira parte Paulo censura o litígio entre os irmãos. Essa é a primeira parte do nosso estudo. A segunda parte, o tema vai ser: os nossos corpos são membros de Cristo. Então nós vamos ficar com a primeira parte, que Paulo vai censurar o litígio entre os irmãos na igreja de Corinto, lá naquela cidade. Eu gostaria de ler o texto nesta noite, então. Se você tem a sua Bíblia na sua casa ou próximo a você, abra comigo no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Nós vamos fazer a leitura de todos os versículos, do 1 ao 11, e em seguida nós vamos começar no versículo 1, analisando, vendo o que o Espírito Santo tem para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Versículo 1, então, do capítulo 6 de 1 aos Coríntios, a palavra de Deus ela vai nos falar assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante a infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça?
porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Nós sabemos que Paulo continua enviando em sua carta aos Coríntios, aqui no capítulo 6 agora, ele continua tendo cuidado, o zelo com aquela igreja, com aquelas vidas que ele ganhou para Jesus, que ele pregou o Evangelho, ele lançou a semente e ele considera-se pai deles na fé. Então, como um pai que ama seu filho, o apóstolo continua dando ensinamentos para eles, para que eles façam o que é correto, para que eles andem no caminho que devem andar, como diz a Escritura. A palavra de Deus diz que aos pais é a recomendação: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele. E Paulo tem aquela igreja, aquelas vidas que lá estão como seus filhos. Então aqui ele continua ensinando-os, advertindo-os a fazer o que é correto, a fazer o que é certo, para que possam estar preparados para o dia do Senhor, para que eles possam ser o exemplo dos fiéis naquela cidade, para que vidas vejam entre eles que há diferença, para que a luz resplandeça. Então Paulo aqui continua chamando aquela atenção daqueles irmãos, porque até então os irmãos continuam fazendo aquilo que não agrada a Deus, que não agrada o Espírito Santo, e Paulo vai os ensinar. E também está nos ensinando nesta noite. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 6 e no versículo 1, olha só, se você tem a sua Bíblia aí, você já vai ver. Olha só o que diz o versículo 1. Ousa algum de vós. Ele já está falando que tem no meio deles alguns que são ousados. Nós já vimos que ali existem pessoas que têm partido, enquanto ele já ensinou para que não houvesse divisão no meio da igreja. Alguns insistem em tendo algum partido, tomando uma parte, olhando só de um lado e não de outro, e com isso fazendo juízo próprio em defesa de um, e muitas vezes trazendo uma certa tristeza e aborrecimento para o outro. E Paulo já os ensinou que isso não deveria acontecer, mas pelo que vemos aqui, os problemas continuam naquela igreja, e Paulo continua falando, e Paulo começa a falar neste versículo 1, dessa maneira. Olha como é que ele começa o texto, olha: ousa algum de vós, ou seja, tem gente lá ousada ainda, fazendo o que não era para fazer, fazendo o que Deus não agrada. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para nós não fazermos também o que não agrada a Deus. Deus nos dá comparações na Bíblia Sagrada, nós vemos ao nosso redor muitas vezes coisas acontecendo e nós falamos: nossa, jamais eu vou fazer assim. Mas em um determinado momento da nossa vida, sem percebermos, numa circunstância, num momento difícil, de calor, em uma discussão, porque isso existe, nós temos que ter o cuidado para não sermos ousados também em fazer aquilo que não agrada a Deus. Paulo aqui começa o versículo falando assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele faz a pergunta.
Porque, irmão, Paulo vai ensinar para nós aqui que lá naquela igreja, lá que a igreja e nós que somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, nós vamos fazer quatro coisas importantes vai acontecer na nossa vida e na vida deles. E Paulo estava ensinando a eles. Primeiro, que nós vamos julgar o mundo. Veja bem, que interessante. Nós vamos julgar o mundo. Segundo, que se nós vamos julgar o mundo, nós devemos julgar também as coisas mínimas que estão na nossa vida em primeiro lugar e ao nosso redor, no meio da nossa família, no nosso trabalho. Nós devemos julgar as coisas mínimas com sabedoria, com entendimento, tomando decisões corretas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos julgar o mundo, devemos julgar coisas mínimas que acontecem ao nosso redor. Terceiro, olha que coisa, nós vamos julgar os anjos. Vamos julgar os anjos e vamos julgar coisas pertinentes a esta vida. Tudo isso Paulo estava ensinando para eles, está ensinando para nós. Que nós vamos julgar, Um dia nós vamos julgar, mas certas coisas nós já vamos julgar hoje, agora. É isso que Paulo vai nos ensinar hoje, através da palavra de Deus. Mas, como eu falei, temos que fazer o julgamento da forma correta, da forma que agrada a Deus, da maneira que é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que julgar sim todas as coisas. A Bíblia fala para nós que nós devemos examinar todas as coisas e julgar o que é bom. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. Então Paulo está falando isso para a igreja de Corinto e para nós nesta noite. Fala assim: ousa algum de vós tendo algum negócio contra o outro, então já começou o problema. Então existia ali alguns irmãos que tinham alguma coisa contra o outro. Nós não podemos ter isso na nossa vida, irmãos. Nós não podemos ter nada contra o outro, contra o próximo. Nós temos que ser sábios para julgar e examinar as coisas mínimas, como eu falei para vocês. Porque de repente nós estamos agradando a Deus numa parte e não estamos agradando a Deus em outra parte. Então ele fala assim: ousa algum de vós tendo algum negócio contra o outro. Isso não era nem para estar acontecendo. Ter alguma coisa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não está falando que eles levavam, um irmão tinha uma causa contra o outro irmão e levava para as pessoas do mundo julgar. Não é isso que ele está falando. É que ali na igreja existiam aquelas pessoas que eram fiéis a Deus, tementes a Deus, e existiam aqueles que não tinham sabedoria ainda, estavam sendo trabalhados, estavam sendo lapidados por Deus pela palavra de Deus. Então o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? Os irmãos tinham uma coisa contra o outro, um negócio contra o outro, como eu falei aqui, em vez de levar para um irmão, ou para o irmão aconselhar, um irmão que fosse sábio, maduro, já experiente, que tivesse já uma história com Deus, levava para essas pessoas que estavam sendo lapidadas ainda por Deus, para que eles pudessem dar um conselho, para que eles pudessem instruí-lo. Então ele fala assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos. Por que injusto? Porque a pessoa que não tem uma história com Deus ainda, uma pessoa que não foi trabalhada pelo Espírito Santo, que não tem uma vida com Deus ainda, por mais boa que ela seja, ela não vai conseguir ser justa numa causa. Porque Deus, ele é justo, irmão. E nós temos que ter o cuidado porque a nossa justiça é considerada como trapo de imundícia. Então, eles levavam as causas de um irmão que tinha contra o outro para os irmãos que ainda estavam sendo trabalhados por Deus. Então, eles seriam injustos
nos aconselhamentos, na direção que eles iam dar. Não que eles quisessem ser injustos, mas porque eles não estavam preparados para fazer isso. Mas lá em Corinto acontecia. E muitas vezes acontece também dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família. Acontece aonde nós estamos, esse tipo de coisa. Então, ele fala assim, que vocês têm ido, em primeiro lugar, não é para ter nada um contra o outro. Segundo, vocês levam perante os injustos, perante aqueles que estão sendo trabalhados, lapidados pelo Espírito Santo, essas coisas. Não levam para aqueles que já são maduros na fé. E ele fala assim, e não perante os santos. Vocês levam para os injustos e não perante os santos. Paulo começa com uma pergunta. Vocês estão levando para aqueles que estão sendo trabalhados ainda, que chegaram agora na igreja, estão conhecendo o Evangelho, a palavra de Deus. Vocês levam para eles resolver certas questões de um irmão que tem algo contra o outro. E não leva para aquele que já está na presença de Deus e que tem a responsabilidade e tem a sabedoria de Deus, a unção de Deus para tomar esta decisão. Paulo começa falando assim, e isso tem acontecido, por isso que ele começa falando, ousa algum de vós que tendo um negócio contra o outro, ir a juízo aos injustos e não perante os santos. Versículo 2 ele diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, os santos quer dizer, a palavra santo quer dizer separado. Santos quer dizer o povo que Deus chamou para morar no céu. Quem é santo? É eu, é você, é aquele que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus com alegria no seu coração, na sua vida, e procura deixar Deus trabalhar, aí nós vamos sendo separados. Por quê? Antes eu bebia, não vou beber mais, antes eu falava mal dos outros, não falo mais, eu começo a me separar de coisas que antes eram erradas diante de Deus e diante de todos os homens. Aí eu deixo de fazer essas coisas. Então a Bíblia começa a dizer que eu sou santo. Então a Bíblia diz assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Justamente por causa disso. Por quê? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o nosso testemunho vai falar contra aqueles que ouviram essa palavra e tiveram a oportunidade que eu e você tivemos e não aproveitaram essa oportunidade de receber a palavra de Deus para ser um santo também. Então, sem a gente abrir a nossa boca, sem dizer uma palavra somente, nós vamos julgar o mundo. Por quê? Através do nosso testemunho. Porque naquele dia, o que vai acontecer? Nós vamos ser levados para a glória, porque fomos separados do mundo. Porque deixamos de fazer as coisas que no mundo existiam. Como disse João na sua carta. Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João diz lá na sua carta. Então, nós, sem falar uma palavra sequer, nós vamos julgar o mundo, somente com o nosso testemunho. Nós vamos ser salvos pelo nosso testemunho, porque não é a nossa palavra que nos salva, irmão. É o nosso testemunho, é o nosso exemplo, é aquilo que nós fazemos que vai nos salvar, e não aquilo que nós falamos. Porque tem gente que fala uma coisa sentado, fica de pé, não sustenta aquilo que está falando. O nosso testemunho tem que ser sustentável, nós temos que falar sentar uma coisa que quando levantamos continuamos falando, ainda que nós venhamos a sofrer algum dano, para que as pessoas possam olhar em nós e ver que nós somos a luz do mundo, em nome de Jesus. Por isso que ele fala que não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? É nesse aspecto, nesse sentido, que através do nosso testemunho, quando Jesus chamar o nosso nome, nós formos salvos, e aqueles que estão no mundo não forem salvos, esse é o julgamento que ele está falando. Esse é o julgamento que nós vamos julgar, porque através do nosso testemunho, aceitamos a Cristo, abrimos o nosso coração para o Senhor, aí nós vamos ser salvos. E aqueles que não fizeram isso não vão ser salvos, vão ser condenados. Então ele fala, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, aquele que tem o Espírito de Deus, ele precisa ter
a mansidão e a direção de julgar as coisas mínimas que acontecem próximo dele. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas isso não estava acontecendo ali dentro daquela igreja. Porque eles pegavam algo que acontecia de um irmão contra o outro e levavam para uma pessoa que estava fraca na fé ainda, para a pessoa dar o conselho. E não era isso daí. Então ele fala que nós temos que aprender a julgar até mesmo as coisas mínimas. Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha só, agora ele vai mais fundo. Primeiro ele fala para nós, né, que nós vamos ter que julgar o que? O mundo, nós vamos julgar o mundo. Depois ele fala que nós vamos julgar, temos que julgar as coisas mínimas. E agora ele fala aqui no versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha, nós vamos julgar os anjos usando o mesmo critério que ele nos ensinou, que nós vamos julgar o mundo, que é através do nosso testemunho. Por quê? Os anjos que estavam na glória se rebelaram contra Deus, né, acompanhando aquele querubim ungido, né, que quis se assentar no trono de Deus, saíram de lá. Então naquele dia nós vamos morar com Deus eternamente. E aqueles anjos que estavam lá e foram expulsos de lá, o nosso testemunho vai condenar eles também. Por quê? Esses anjos que caíram. Por quê? Porque nós vamos para a glória, porque nós obedecemos a Deus, nós somos fiéis, nós vamos receber a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa do gozo, da alegria. E aqueles anjos que estavam lá não vão mais voltar para o céu. Então Paulo fala assim, não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos, porque eles não têm direito mais na glória, mais no céu. Mas eu e você temos, através do nosso testemunho, da nossa fidelidade a Deus, nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E a Bíblia fala assim também, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, ele diz aqui no versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aí ele fala assim, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Se nós vamos julgar o mundo, se nós vamos julgar as coisas mínimas que estão do nosso lado, nós temos que julgar com sabedoria e não mandar que outra pessoa julgue, nós. Se está acontecendo perto de você, irmão, o negócio é com você. Não transfira a responsabilidade para pastor Jorge, para pastor Afonso, para pastor Adriano, para pastor Benedito. Não transfira a responsabilidade para outra pessoa. Se está diante de você, você tem poder. Deus te ungiu, te deu sabedoria para você que, com unção na direção de Deus, você tome a posição correta para que essa causa seja resolvida, para que você julgue correto, aconselhe direito, para que você faça aquilo que Deus está te mandando fazer, para que as vidas sejam abençoadas. E não venha colocar ali um conselho injusto para que vidas sejam destruídas. Você entende o que eu falo. Ele continua no versículo 3. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, versículo 4. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Então ele continua falando. Então, se vocês têm alguma coisa em juízo pertencentes a essa vida, vocês colocam na cadeira ou em discussão aos que são de menos estima na igreja, ou seja, aos que são ainda fracos, aos que estão sendo trabalhados na fé ainda, para eles aconselhar. Vocês não conseguem julgar que eles não têm capacidade de aconselhar ninguém, que eles estão sendo trabalhados também por Deus, pela palavra, mas cabe a você fazer isso e não a outro, transferir responsabilidade. E ele continua no versículo 5. Para vos envergonhar, o digo. Então ele está falando isso aqui para os envergonhar. Por quê? Isso daí é algo óbvio, irmão. Se você já tem uma experiência com Deus, conhecedor da palavra, se você não quer ter responsabilidade, você joga, vai lá, irmãozinho lá vai te aconselhar, ou fulano vai te aconselhar, ou o pastor Jorge vai te aconselhar.
Irmão, se veio para você aconselhar, não é para o pastor Jorge aconselhar, é para você aconselhar. É para você orar, é para você jejuar, é para você se colocar do lado dessa vida, fazer igual o bom samaritano, que pegou aquele homem que estava morto na beira do caminho, deitou azeite e vinho na sua ferida, colocou sobre a sua cavalgadura, levou numa hospedaria, pagou para ele e falou para o dono da hospedaria: cuida dele, que quando eu voltar eu vou pagar tudo aquilo que você gastar a mais. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que possamos ser maduros e sábios, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós e é isso que o apóstolo está ensinando para os irmãos lá em Corinto. Isso não estava acontecendo, então ele fala: para vos envergonhar eu estou falando isso. Para vergonha de vocês, vocês não precisavam estar escutando isso. Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Aqui no versículo 5 ele fala tudo. Tudo aquilo que eu falei para os irmãos no versículo 5 ele fala tudo. Olha só. Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre os sábios, que são aqueles maduros na fé, aqueles que já têm conhecimento da palavra, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, olha só, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Aí leva para o outro lá, que está começando agora, e ele vai tomar decisões erradas, ele vai ser injusto. Por quê? Porque ele está sendo preparado, ele não está na hora dele fazer nada disso. E sim daqueles que já têm a sabedoria de Deus e é conhecedor da palavra de Deus. Versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante a infiéis. Por que é infiéis ainda? Porque enquanto a pessoa não aceitou a Jesus de verdade, enquanto a pessoa não dá testemunho de vida, enquanto a pessoa não renunciou à sua própria vida por amor a Deus e ao Evangelho, essa pessoa ela continua sendo infiel, porque ela não consegue ser fiel, irmão. Porque só é fiel aquele que é lavado no sangue de Jesus, só é fiel aquele que conhece e sabe que o seu Deus é fiel. E esse irmão, essa irmã não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele é infiel. Mas aqueles que estão começando na fé, eles estão recebendo a palavra de Deus ainda. A qualquer momento eles podem ser infiéis. E os irmãos levavam o caos que existia entre os irmãos para estes infiéis resolverem. Olha só a situação. O teor desses 11 versículos é esse, que Paulo está tratando com os irmãos. Então ele diz aqui: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante a infiéis. Não eram infiéis do mundo, eram os irmãos que estavam na igreja, só que esses irmãos não estavam preparados para cuidar da causa dos irmãos. E isso estava acontecendo lá. E se algo está nas nossas mãos também, e que nós julgamos que não compete a nós julgar, ou você precisa levar para uma autoridade superior, faça isso. Faça isso, porque senão, no caso, nós estaremos nos colocando na condição de infiel. Nós vamos dar um conselho, um mau conselho, vamos dar uma orientação má. E as pessoas não serão abençoadas. E o nome do Senhor não vai ser glorificado. Não importa que é o pastor Jorge, se vier alguma coisa na minha mão, e eu orar e ver, e Deus não me revelar, porque como diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se eu não tiver a maturidade para julgar aquela causa, irmãos, eu tenho que ter a humildade, falar: olha, eu vou chamar um irmão, um pastor, né, que tem mais conhecimento que eu, ou eu vou buscar orientação com ele, e depois eu vou falar com você de novo, nós vamos conversar, e Deus vai ser glorificado, em nome de Jesus vocês serão abençoados. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Então aqui ele já começa falando, né? É uma falta, já está tudo errado.
Já está falando, na verdade está tudo errado, é isso que ele está falando. Por quê? Como é que pode uma pessoa que quer morar no céu, e no céu, irmão, não é pouco tempo não. Fala no céu, quando se fala de céu, fala-se de eternidade. E como é que você vai viver na eternidade de bico com o irmão, de beijo com o irmão? Ele fala assim, ó, já é realmente uma falta entre vós terdes demanda uns com os outros, porque no céu, irmão, vai ser para sempre. Então, se nós não nos posicionarmos, nós não vamos para o céu, porque no céu só entra aqueles que estão de acordo. No céu só entra aqueles que estão falando a mesma língua, que estão andando no mesmo caminho. No céu só vai entrar aqueles que renunciaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e estão caminhando no caminho do Senhor, aqueles que sofrem um dano, aqueles que muitas vezes pagam o preço para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não fala, não chia, não resmunga, não bate boca, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ele fala aqui, né, que já não realmente é boa, né, essa falta entre vós, ter demanda entre vocês. Porque, por exemplo, quando nós vamos na casa de Deus, na igreja, nós temos o louvorzinho lá, né? O louvorzinho não, nós temos a parte do louvor, a parte da testemunha, palavra e a oração, e termina o culto. Mas o louvor que nós vamos fazer na glória, irmão, vai ser um louvorzinho de 1 milhão de anos, é só. Para começar, hein? Só para começar. A palavra vai ser uma palavra pequenininha. Mais ou menos de 1 milhão, 2 milhões de anos. Uma palavra que nós vamos ouvir. Por quê, irmão? No céu é eternidade, não acaba nunca mais. Então, muitas pessoas não têm disponibilidade de ficar ouvindo uma palavra de Deus, um conselho de Deus, porque ele tem pressa de tudo nessa vida, menos de ouvir a palavra de Deus. Mas se você está aí me ouvindo, você vai dar um glória, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o nome do Senhor vai ser exaltado em nome de Jesus. Quantas pessoas que não têm tempo para ouvir essa palavra, e por isso muitas vezes estão sofrendo, porque a verdade liberta, irmão. Mas a verdade é diferente do eis que te digo. Então, se você quer conhecer a palavra de Deus, então você tem que ter o seu tempo com Deus, né? Para que você possa fazer o que é agradável a Deus, não venha ter falta com os irmãos, né? Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que nós não fazemos isso, mas nós procuramos ficar em falta um com o outro, do que pagar o preço, baixar a cabeça, ser humilde, colocar na mão de Deus? Muitas vezes nós não queremos abaixar a cabeça, então nós não sofremos o dano, cometemos injustiça e o nome de Deus não é glorificado. Mas fala aqui no versículo 8: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Que nós cometemos injustiça. Por quê? Cometemos injustiça. Nós fazemos injustiça e cometemos o dano. Por quê? Nós não pagamos o preço, nós não fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer, queremos transferir responsabilidades e com isso nós cometemos a injustiça e cometemos o dano na mesma hora. Porque levamos certas causas ou deixamos que deixamos que certas causas caem na mão de certas pessoas para julgar. Pessoas que não estão preparadas para julgar. Se veio na sua mão, faça, irmão. A Bíblia diz que se vemos alguém caminhando e na frente tem um abismo, um buraco, e nós não falarmos para ela disso daí, a pessoa vai cair e naquele abismo, mas o sangue dela vai ser cobrado de nós. Então é sério isso. Quando nós vemos uma causa, nós precisamos falar. Quando eu falo falar, aconselhar e orientar uma pessoa que está no caminho errado, é no sentido de primeiro orar com sabedoria. Paulo fala que não existe sábio entre vocês.
Isso que nós lemos aqui na palavra de Deus, na verdade. Então, nós temos que ter a sabedoria. Ele diz aqui, né? Não há, pois, entre vós sábios nenhum que possa julgar entre seus irmãos. No versículo 5. Então, nós temos que ser sábio. Quando fala de julgar, não é você ouvir e já sair falando, não. O sábio, sabe o que o sábio faz? Ele ouve aquela questão. Em primeiro lugar, ele não fala nada. Ele vai orar, vai falar com Deus, pedir direção para Deus, vai ter um momento com Deus, vai analisar, vai ver a situação e depois sim ele vai falar com os irmãos do que se trata. Não é verdade, irmãos? Quando passar aquele calor, a situação, o momento difícil, aí sim, no outro dia, na outra semana, o irmãozinho vai reunir as pessoas e vai ser sábio para tratar com esses irmãos. Em nome de Jesus. No versículo 9 ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos. Todo aquele que comete injustiça não vai herdar o reino de Deus. Então ele fala aqui no versículo 10: não erreis. Esta é a recomendação dele para nós. Não erreis. Então nós temos que tomar cuidado. Porque errar nós erramos sempre, irmãos. Mas nós temos que ter cuidado para não errar. Existe diferença entre nós errarmos e termos cuidado para não errar. Quando nós erramos deliberadamente, então o nosso erro ele tem um nome, pecado. Mas quando nós erramos, trabalhando para não errar, vigiando para não errar, nós vamos errar, irmão. Essa que é a verdade, nós vamos errar. Mas quando nós lutamos para não errar, quando nós levantamos pela manhã e falamos assim: Senhor, hoje eu decidi não pecar. Eu decidi vigiar a minha língua, os meus olhos, os meus ouvidos. Eu decidi vigiar a minha mente, o meu coração, para mim não pecar contra Ti e contra os meus irmãos. Quando a gente toma isso daí em nossa vida, nós vamos errar. Mas daí isso daí não chama mais pecado. Isso daí se chama justificado. Aí nós não vamos ser esse nome desse erro, não erreis, que significa pecado, que erro significa pecado. No caso nosso, quando nós trabalhamos para não errar, aí não passa a ter esse significado mais, o erro, passa a ser justificado. Porque nós podemos até errar, mas estamos trabalhando para não errar. E o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Mas a recomendação é essa: não erreis. Por quê? Olha o que ele fala aqui. Que nem os devassos. A palavra devasso quer dizer imoral. Nem os devassos, aquele que comete imoralidade, nem os idólatras. Mas não é só ídolo de adorar imagem, essas coisas, irmão. Tem muito crente dentro da igreja que idolatra sua gravata, que idolatra o seu terno, o seu sapato, idolatra a sua casa, o seu carro, que tem um cuidado excessivo com essas coisas, que parece que quando ele partir, ele vai levar tudo com ele lá para o cemitério, né, para a sepultura, juntamente com ele. Então, porque ele idolatra as coisas de uma maneira que parece que... Então ele fala: não erreis, porque nem aqueles que cometem imoralidade, ou aqueles que são idólatras, nem os adúlteros, que são aqueles que adulteram, né, que transformam o certo e errado, que inverte os valores, que adultera, né, a sua conduta com Deus, a sua conduta diante dos homens, fazendo coisas erradas e de uma forma errada. O que acontece? Ele vai ser, olha o que diz a palavra de Deus, que esse adúltero também não herdará o reino do céu, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas são aqueles que são os homens que têm tendência para procurar o outro homem. E os efeminados são aqueles que se transformam em mulher. É isso que nós aprendemos. E fala assim: nem ladrões, nem os avarentos. Avarento é aquela pessoa que diz assim, né? Eu tenho 10 camisas na minha casa que eu nem uso mais. Mas o que eu faço?
eu vou deixar lá, não vou dar para ninguém, a camisa vai apodrecer, vai estragar, eu vou jogar no lixo, a traça vai comer, mas eu não vou dar para ninguém essa camisa. Por quê? Porque ele é avarento, ele prefere jogar fora uma comida, um alimento, ele prefere jogar fora alguma coisa do que dar para o próximo, que é abençoar o seu próximo. Entende isso? Fala assim, que nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, né? É o que alguns têm sido lá na igreja, né? De Corinto. Ele tem falado. Então, isso Paulo vai falar com eles para os ensinar, para os advertir, que é o que alguns têm sido. Mas daí ele vai passar a mão assim para os encorajar a deixar de ter essa postura. Que ele vai falar assim, mas haveis sido lavados. Tudo isso pode estar acontecendo aí, mas vocês estão sendo lavados. Nesta noite você também está aprendendo algo que pode trazer na sua consciência de que você pode mudar a sua vida, a sua atitude, mas vocês estão sendo lavados. Continua falando, mas vocês têm sido que santificados através desta palavra, através deste ensino. Mas vocês têm sido que justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, 3 coisas. Tudo isso pode estar acontecendo na nossa vida. Mas aqui ele fala de 3 coisas, que nós estamos sendo lavados através dessa palavra, que nós temos sido que santificados, separados para não fazer mais estas coisas, e nós temos sido justificados pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então é isso, meu irmão. Que você possa entender essa palavra, que Deus possa falar no seu coração, na sua alma, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida em nome de Jesus. Que você possa entender que nós vamos julgar sim, precisamos julgar, mas com sabedoria. E não transferir responsabilidades, mas estar sempre no plano e no propósito de Deus para a nossa vida. E sempre procurando fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, com certeza, como diz a Bíblia, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor te abençoe, o Senhor te